Apesar da doença não ter cura, ela tem momentos de crise, não é isso, doutora? Ela acontece de forma insidiosa, ou seja, ela tem períodos de melhoria e períodos de piora, independentemente do tratamento. É claro que se o tratamento está sendo feito de uma forma adequada, com medicamentos corretos, a tendência ao controle é muito maior, sem dúvida. E ela se manifesta mais no inverno? Existem épocas do ano em que ela aparece mais ou não? Ela se manifesta mais quando a pele está mais traumatizada. E no inverno, as pessoas abusam um pouquinho do banho mais quente, não se hidratam adequadamente. Então, o paciente que tem psoríase, ele tende a piorar no inverno se ele não tomar os cuidados adequados. E no caso, é recomendável que ele tome, então, sol nos horários que sejam adequados? O tratamento adequado para prevenção no inverno seria a hidratação. O sol é importante, sim, para o paciente com psoríase. Ele ajuda a tratar a psoríase, mas tem que ser o sol do horário adequado, uma exposição correta de no máximo 15 minutos e sempre usando um protetor solar. Doutora Sara, e das pessoas, dos pacientes que lhe procuram, qual é a faixa etária de maior incidência? Então, existem 2 picos de aparecimento da doença. Um pico seria em torno dos 30 anos e o outro já na idade mais, numa pessoa mais idosa, após os 50 anos. A proporção é sempre de um homem para uma mulher, não existe diferença no sexo. E pode aparecer também em crianças, mas não é tão comum quanto no adulto. Ok. E ela é uma doença contagiosa? Não, a psoríase não é uma doença contagiosa. A psoríase é uma doença inflamatória. Então, ela não tem um agente transmissor da doença. É uma doença inflamatória que pertence somente àquele paciente. E essa doença, ela também mexe um pouco com a parte psicológica, já que ela é uma doença que dá uma alteração bastante grande e bastante perceptível, né? Olha, o pior que acontece com a psoríase é que o paciente de psoríase, ele é segregado pela sociedade, porque as pessoas, elas deveriam conhecer um pouco melhor a respeito da doença, e isso é um pouco de falta de informação. Por isso também que a gente batalha a respeito disso, para poder promover essa informação para a população. Além dela ter um aspecto, assim, meio... As pessoas não gostam muito de ver a doença, ela também não é contagiosa, só que as pessoas não sabem disso. Então, o paciente de psoríase é aquele que, por exemplo, vai numa piscina e quando ele entra na piscina as pessoas saem. Ou então ele vai jogar futebol e os colegas não querem encostar, não querem, porque tem medo que pega, entende? Então ele fica marginalizado pela sociedade. Agora, ele mesmo se marginaliza também, porque quando ele começa a ver a aparência dele, ele começa a se embutir nele mesmo, ele começa a não ter vontade de viver, ele começa a não querer trabalhar, então ele passa a ser uma pessoa improdutiva, ele perde o trabalho, ele perde as relações interpessoais, ele perde o casamento, ele passa a se marginalizar. E você conscientizando o paciente a respeito da doença, ele vai ter o interesse em se tratar e ele vai tomar a vida dele de volta, ele vai voltar a viver. Por outro lado, se você conscientiza a população e também a família, as pessoas que se relacionam com esse paciente, ele vai ser tratado como uma pessoa normal, como qualquer outra, porque essa doença é uma doença como qualquer outra. Quem tem diabetes não mostra que tem diabetes. Quem tem hipertensão não mostra. O paciente de psoríase, ele mostra. Por isso que as pessoas se chocam. Mas se você pegar um paciente, por exemplo, que é cardíaco, que tem placas de ateroma nas artérias, se você conseguisse, se essas artérias fossem exibidas no tórax, ninguém gostaria de chegar perto de um paciente desse. Porque hoje, inclusive, nós sabemos que o mecanismo de formação das placas de ateroma é o mesmo mecanismo da formação da placa de psoríase. Existe uma correlação íntima entre uma doença e outra. E
teve já até um professor inglês que ousou dizer que a placa de ateroma seria uma placa de psoríase, entre aspas, nas artérias. E hoje sabemos que esse mecanismo de formação é praticamente idêntico da placa de psoríase. Daí a importância de se conhecer sobre a doença, nós médicos, nos atualizarmos e principalmente esclarecermos para o paciente a respeito disso tudo, porque ele vai ser um paciente que ele vai tomar cuidado com o seu corpo, ele vai querer se tratar, ele vai procurar, ele vai querer saber das suas comorbidades, ele vai evitar um monte de problema na vida dele, porque se ele for um paciente de alto risco cardíacos, ele vai se tratar, ele vai evitar ter um infarto. Se ele for um paciente de alto risco para diabetes, ele vai se tratar, ele vai evitar um diabetes grave. Então, a gente orientando o paciente e conscientizando o paciente a respeito desse conjunto de doenças que acompanham a psoríase, ele vai ter uma qualidade de vida e uma sobrevida melhor. E, doutora Sara, a pessoa que não tem, digamos, uma pessoa que não tem o diagnóstico dessa doença, mas por algum motivo aparece alguma alergia, alguma coisa, como ela deve proceder para ter a certeza de que, de repente, ela está com um quadro de psoríase ou se é apenas uma alergia? Existe essa dificuldade também para determinar o que é? Essa dificuldade existe para os colegas que não são dermatologistas, porque a dermatologia, para quem não pratica dermatologia, é muito difícil você diferenciar uma lesão da outra. Então, a primeira coisa é procurar um especialista. Sim. Se não for uma alergia, aí existe a possibilidade, e existir a possibilidade de ser uma psoríase pela característica da lesão, aí sim, o diagnóstico pode ser feito só pelo exame clínico, que é geralmente como a gente faz o diagnóstico. Quando se tem dúvida, a gente faz a biópsia, entende? Mas a lesão de psoríase, ela é muito característica. Nós que estamos acostumados a mexer com a dermatologia, a lidar com pacientes dermatológicos diariamente, nós temos uma certa facilidade em diagnosticar. Quem não tem facilidade é quem não mexe, quem não é dermatologista, porque as lesões se parecem muito. E aí, nesse caso, o médico provavelmente vai orientar a procurar um especialista. Mas digamos que a pessoa seja medicada como um processo alérgico e não seja. Quais as dificuldades que essa pessoa pode vir a ter com essa, digamos, com a doença mascarada por esse medicamento? Então, existe um problema muito sério referente à psoríase. Geralmente, o paciente que tem psoríase, quando ela está muito extensa, ele vai para o pronto-socorro. E no pronto-socorro, geralmente quem está na porta não é um dermatologista. E esse colega, ele não é treinado para diagnosticar lesões dermatológicas. Normalmente, para o médico que não é dermatologista, tudo que é vermelho e coça é alergia, né? Então, quando entra esse paciente num pronto-socorro e o médico que está lá diagnostica como alergia, provavelmente ele vai medicar para esse paciente um corticoide, ou injetável, ou via oral. E esse é o grande problema. O corticoide, ele melhora a psoríase num primeiro momento. Porém, depois que ele vai saindo do organismo, isso tem um prazo de 1 a 3 meses, as lesões voltam muito piores, que a gente chama de efeito rebote da doença, e nesta muito piora pode acontecer um quadro muito grave, que é uma psoríase generalizada, que nós chamamos de von Sohn-Buchen, e esse quadro realmente dá uma internação na UTI. Esse paciente, ele vai se comportar como um paciente grande queimado, porque a pele fica totalmente aberta, ele perde eletrólitos, ele perde soro, então a gente vai ter que ter um cuidado, como se fosse um paciente grande queimado grave, daí nós vamos precisar da ajuda do clínico, do intensivista, porque nós, enquanto dermatologistas, sabemos tratar e diagnosticar as patologias, mas nesse caso do von Sohn-Buchen já passa a ser um quadro de intensivista. Então, o médico intensivista tem que atuar junto com a gente para ele equilibrar o organismo do paciente enquanto nós tratamos as lesões de pele. Se ela chegar nesse estágio, ela pode levar a óbito?
Se acontecer de um paciente com von Sohn-Buschem pegar uma infecção secundária por uma bactéria mais assim resistente ao tratamento, ele pode realmente ir a óbito por uma sepse, por um quadro mais grave, né? E nesse caso, a pele com o tratamento ela pode se refazer? Ah, sim, ela se refaz. É claro, no primeiro momento tem que se equilibrar o organismo, né? Repor eletrólitos, repor volume, e isso o intensivista quem faz. E nós, enquanto dermatologistas, vamos tentando recompor a pele desse paciente com medicamento tópico. Depois que ele sai desse quadro crítico, ele já vai para o quarto e daí sim começa o tratamento efetivo da psoríase. A gente classifica a psoríase, se ela é moderada, grave, qual o tipo de medicamento que é melhor para esse paciente. Iniciamos o tratamento, geralmente nós usamos uma droga de resgate para esses quadros, e depois que ele sai desse quadro com essa droga de resgate, daí ele já vai para o ambulatório e daí sim ser tratado com o medicamento ideal para o quadro dele. Na verdade, é um tratamento que requer muita paciência, né, doutora? Requer muita paciência porque é para o resto da vida, né? Mas os pacientes, quando eles são bem acompanhados, bem tratados, e eles se conscientizam do tratamento que ele deve ser feito para o resto da vida e ele deve ter critérios, e quando ele colabora com o tratamento, ele é um paciente que ele vive normalmente.